Olá, sejam bem-vindos ao canal, aqui é a Sandra Brum e na nossa videoaula de hoje vou te mostrar como fazer esse lindo americano de crochê nas medidas padrão, 30 por 45, que é o tamanho que a gente tem. Se você quiser, pode fazer maior, nós começamos aqui pela base, onde nós vamos usar o Euro Roma EcoSoft na cor cru. Para esse verde aqui, nós vamos usar o Euro Roma Brilho verde limão com brilho dourado. E aqui, para as nossas florzinhas, para ficar mais delicadinho, nós vamos usar o Passione, que é o número 3, na cor cru. Então, aqui a gente trabalha com 3 fios, sendo 2 de espessura 6 e uma aqui de espessura 3, para que você possa confeccionar e deixar aqui esses detalhes mais delicadinhos. Poderia ser feito todo com fio 6? Poderia, mas esse detalhe aqui deixa a sua peça muito mais delicada. E olha só, trazendo de pertinho aqui para te mostrar, olha só que detalhe bacana. Então, a gente vai precisar de algumas pérolas também, como essa aqui. Então, aqui, como eu tinha pérolas verdes aqui, miçangas verdes, eu optei por usar aqui o verde, para ficar bem bacana. Mas, se você preferir, pode usar outra cor também, que combina. Vou precisar de tesoura, vou precisar também de uma agulha de boneca, ou até mesmo pode ser agulha de tapeçaria, uma agulha 3,5 para o barbante número 6 e uma agulha número 2,5 para eu trabalhar aqui com o fio Passione número 3. Vou precisar também aqui de uma cola, pode ser cola quente, cola de silicone líquida, o que você tiver aí na sua casa, tá bom? Que for adaptável ao crochê ali, que case super bem, claro. Como eu disse anteriormente, essa aqui é uma medida padrão de 30 por 45, se você quiser pode fazer maior, se quiser pode fazer trilho de mesa também. É só você aumentar aqui a quantidade de peças, de pontos, na verdade, de carreiras, e ele dá um efeito super bacana, um efeito bem delicado. Então, vou passar agora para você as instruções aqui para fazer essa nossa base, e em seguida nós vamos trabalhar aqui as nossas flores, que são tiras de crochê que a gente faz, para depois transformar em flor. E fica muito bacana, você pode usar essa ideia para fazer muitas outras peças. Aqui é muito simples, muito rápido de ser feito também. E após fazermos as flores, eu volto para a gente poder fazer a montagem aqui dessa peça. Então, para você que chegou até aqui, não deixa de curtir, compartilhar esse vídeo, deixa seu joinha aí para ajudar o canal e para a gente saber que você também está gostando, para continuarmos trazendo mais conteúdos como esse e muitos outros. Então, vamos para a aula? Para começarmos a nossa peça, nós vamos precisar de uma base em crochê 30 de largura por 45 de comprimento. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link da aula em que eu te ensino a fazer aqui essa base, ok? Para você ter uma noção ali. Então, como que a gente faz? Se caso você não queira assistir a aula, eu te dou uma dica bem bacana agora que você vai conseguir tirar de letra para fazer. Nossa base precisa de 30 centímetros de largura por 45 aqui de comprimento. Então, o que você vai fazer? Vai pegar o seu fio, a sua agulha, vai trabalhar 30 centímetros em correntes. Não conte, por exemplo, quantidade de correntes. E sim, pega a sua fita métrica e meça 30 centímetros, começa a trabalhar em carreiras de ponto baixo, ida e volta, até completar os 45 centímetros, ok? Que é aqui. Após ter feito os 45 centímetros, você pega a cor verde e trabalha 2 carreiras de pontos baixos ali. Pode fazer 2 carreiras de pontos baixos ou pode trabalhar um ponto baixo e uma corrente, um ponto baixo e uma corrente, como eu fiz aqui para poder fazer aqui essa nossa base. Então, essa nossa base não há necessidade de eu fazer com você aqui no vídeo, porque você já sabe como faz, é bem simples de fazer, apenas pontos baixos. Então, nós vamos passar para a parte aqui que eu vou te ensinar a fazer as flores para nossa aplicação. Então, como que é feito essas nossas flores? Nós trabalhamos com tiras nesse formato aqui, olha só. Tá vendo?
aquele ponto que a gente usa para fazer alça de bolsa, só que a diferença é que agora a gente vai trabalhar com passione e ele vai ficar bem mais fininho para a gente poder fazer essas flores que ficam super delicadas. Então, para o nosso vídeo de hoje, aqui você vai usar o passione na cor cru para poder fazer as suas. Como ele é bem fininho, para que ele fique mais fácil de você visualizar, eu vou usar aqui um barbante 6, exatamente para que você possa ver melhor como que se faz essa alcinha aqui. E aí, você transfere esse aprendizado para o fio passione, tá bom? Isso aqui é só uma questão para que você consiga ver melhor no barbante 6, tá bom? Vou deixar aqui também na descrição do vídeo as medidas que a gente vai precisar dessas nossas peças. Então, nós vamos precisar de 2 tiras para essa flor, 2 para essa e 2 para essa. Vou deixar tudo na descrição do vídeo, lá embaixo, para que você possa fazer o seu ali conforme o tamanho que eu fiz aqui, tá bom? Então, vamos passar agora para nossa alça. Então, para fazer a nossa alça, a gente vai trabalhar aqui 3 correntes. 1, 2, 3. Insiro a agulha na minha segunda corrente, insiro a minha agulha na primeira corrente e deixo todos os fios na agulha. Feito isso, eu laço e passo tudo. Viro a minha peça para trás, então, eu terminei aqui, eu viro ela desta forma, e aqui nesta corrente que eu tenho aqui, eu vou trabalhar um ponto baixo. Certo? Viro a minha peça novamente para trás. Aqui, logo à minha frente, eu tenho essas 3 alças aqui, olha só, essa e essa. Nesse primeiro momento, nós vamos trazer o fio por essas 3 alças e vamos trabalhar um ponto baixo. Viro a minha peça para trás novamente, e aqui eu tenho as minhas 2 alças, como você pode ver aqui, essa e essa aqui. Insiro a agulha nas 2, trago o meu fio pelas 2, laço e faço um ponto baixo. Nesse primeiro início aqui, você vai, talvez você fale, ah, não tá dando certo, mas ela dá sim, porque é a partir aqui desse segundo ponto que a gente começa a ver o nosso desenho, ok? Então, feito isso, viro novamente a minha peça para trás. Nunca viro ela para o meu fio ficar para frente, que não dá um efeito bacana. Então, terminou aqui, torço ela para trás, já tenho aqui as 2 alcinhas, insiro a agulha nessas 2 alcinhas, trago o meu fio, laço e faço o meu ponto baixo. Terminando aqui, viro novamente para trás, insiro a agulha pegando as 2 argolinhas aqui, trago o meu fio pelas 2, laço e passo tudo. Viro novamente, já tenho aqui as minhas 2 alcinhas, coloco a minha agulha nas 2, trago o meu fio, laço e passo tudo. Quanto mais soltinho você deixar o seu ponto baixo, mais fácil será de você conseguir trabalhar nessas 2 alcinhas. Conforme você for deixando muito apertado, pode ser que você tenha dificuldade na hora de inserir ali para pegar as 2 alcinhas. Olha só que legal. Vai virando a peça, sempre vira ela para trás, para o fio ficar aqui na parte de baixo, insere a agulha nas 2 alças, traz o fio e faz o ponto baixo. Vira novamente, as 2 alcinhas já estão ali, insere a agulha, traz o fio, laça, passa tudo, vira novamente, pega as 2 alcinhas e trabalha o seu ponto baixo. Vira a peça novamente, insere a agulha, traz o fio e faz o ponto baixo. Então, você vai trabalhando desta forma, eu vou te passar as medidas que você vai precisar fazer aqui da sua peça. Antes de eu te passar as medidas, eu vou te mostrar como finalizar. Então, quando você chegar, por exemplo, aqui, nós vamos precisar de 2 tiras
de 54 centímetros. Então, aqui, como eu te falei anteriormente, eu fiz aqui no barbante 6 para que você pudesse ver melhor o resultado dela, o desenho dela. Mas ela aqui, ó, eu fiz ela no passione, e é no passione que você vai fazer, que é o fio número 3, tá? Então, nós vamos precisar de, aqui, 2 tiras de 54 centímetros, 2 de 32 centímetros e 2 de 23 centímetros. Por quê? A de 54 centímetros nós vamos fazer a flor maior, a de 32 centímetros nós vamos fazer a florzinha do meio, e a de 23 centímetros nós vamos fazer a menorzinha, ok? Então, após fazê-las, você pode colocar o botãozinho de pérola, mas eu vou te ensinar como fazer, como montar elas, que fica super fácil, tá? Então, aqui, quando você chegar ao final da sua peça, você vira, insere a agulha nas 2 alças ali, traz o fio e fecha ponto baixíssimo. Fechou o ponto baixíssimo, aí você já pode cortar o seu fio, porque aqui ela não vai desmanchar, nós vamos usar isso aqui para costurar a nossa peça. Então, vai ser super tranquilo aí de você fazer a sua, ok? Então, só repetindo aqui, são 2 tiras de 54 centímetros, feito no passione, 2 de 32 e 2 de 23 centímetros. Eu vou terminar todas as minhas tiras aqui, porque a princípio aqui eu só tenho 3 prontas, tá? E aí eu já volto para mostrar. Então, vamos lá. Após ter feito todas as suas tiras, eu vou te mostrar como montar essa peça maior aqui da nossa flor, e aí as demais você vai montando ali conforme fazendo a divisão, ok? Então, aqui, para começar, eu vou pegar aqui a minha agulha de boneca, uma agulha um pouco maior, até mesmo pode ser a agulha de tapeçaria, não tem problema. Então, aqui a gente vai precisar dividir em 6 pétalas. Vou deixar aqui mais ou menos uns 8 centímetros e meio aqui, e a gente coloca a nossa agulha bem ali no meio do ponto, certo? Trago ela pra cá. Feito isso, eu junto aqui mais um pouquinho, ok? Então, esse aqui vai ficar o tamanho da nossa pétala. E aí, eu dobro aqui pra ficar do mesmo tamanho. Vamos ver se ficou do mesmo tamanho, olha só, tá vendo? Então, aqui já tenho 2 pétalas. Se ficar um pouquinho diferente, não tem problema. Lembra que é trabalho artesanal. Trabalho artesanal, ele não é 100% perfeito, tá? Então, se por acaso ficar uma um pouquinho menor do que a outra, não tem problema, tá? Então, é só você ir trabalhando ali, colocando na agulha. Então, aqui eu já tenho 1, 2, 3 pétalas, certo? Tenho que formar 6, então prendo ali também, e agora venho aqui com a minha outra parte. Então, eu vou colocando para ver se fica do mesmo tamanho, tá? Então, aqui eu já tenho 4. Trabalho pegando ali, prendendo, né? Assim, sempre colocando a agulha. Aqui já vou ter a minha 5ª pétala, olha só, vendo? Então, aqui trabalho fechando e vou ter a minha 6ª pétala. Se porventura sobrar um pouquinho ali, é só você retirar um pouco e fazer novamente, fazer a distribuição certinho. Então, aqui não tem uma quantidade certinha para você fazer, tá? Você vai ter que dividir esses seus centímetros de correntes para formar 6 pétalas. Então, esse é o segredo, tá? Esse trabalho aqui é um trabalho que você vai ter que ter bastante paciência para confeccionar, até porque o resultado dele fica incrível, né? Então, a gente precisa ali de bastante paciência para confeccionar. Se não ficar todas iguais, não tem problema, lembra que é trabalho artesanal, tá? Então, aqui nessa agulha eu havia colocado já um fio e vou puxar ele para cá. Se você quiser deixar o fio do término maior, pode deixar para fazer esse processo, tá bom? Ó, passei ali, tá vendo? E agora, aqui eu vou puxar
todos eles. Vou deixar aquele fio do início e do término ali pra baixo. E vou puxar todos eles pra poder fechar. Olha só. Puxei aqui pra poder fechar a nossa florzinha. Então, ele vai ficar dessa forma aqui, o que que você vai fazer? Vai pegar e vai dar um nozinho, tá? Ó, esses dois fios que estão aqui atrás, que é o fio do início e do término, a gente vai fazer o seguinte, vamos dar 2 nozinhos neles, que é justamente para eliminar. Então, vamos dar aqui 3 nozinhos, vou cortar o fio, porque aqui eu vou precisar passar a cola depois, então não vai interferir, não vai desmanchar. E aqui eu vou puxar para fechar. Então, lembrando que aqui eu estou do nosso lado avesso, olha só, tá? Então, aqui ficaram as nossas 6 pétalas, dou mais uma ajustadinha para ficar bem firminho ali, lembrando que esse é somente o primeiro nó ainda da nossa peça, certo? E aqui do lado de baixo, do lado avesso, que eu vou colocar a cola, eu coloco mais um nozinho e mais um, totalizando 3 nozinhos ali. Lembrando que essa aqui é a parte de baixo, onde a gente vai colar. Então, esse fio aqui, a gente vai colocar na nossa agulha de tapeçaria de novo, na nossa agulha de boneca. Aqui do lado avesso, a gente vai passar o fio aqui pra frente, aqui pra cima, que esse é o lado certo da nossa peça, ok? E aí, nós vamos trabalhar agora com o nosso botãozinho de pérola, tá? Pode ser pérola, pode ser miçanga, o que você quiser. E aí, vou colocar aqui dentro, certo? Se você tiver uma agulha que passa dentro, é melhor ainda, tá bom? Então, aqui a gente vai passando, coloco na agulha de novo e vou posicionar essa pérola lá pra trás. Olha só, tá vendo? Posicionei ali pra trás, vou pegar aquele fiozinho lá do meu nozinho e vou dar um nó, não muito apertado esse, pra não repuxar. E a partir do segundo e do terceiro, eu posso fechar ele ali, ok? Aqui eu vou cortar um pouquinho grande, porque para que haja espaço para cola depois, e assim fica a nossa florzinha com 6 pétalas, certo? Quando você for trabalhar as outras flores que são menores, você vai seguir o mesmo esquema que eu te mostrei há pouco. Você vai fazer a divisão na sua agulha para formar as 6 pétalas, vai fechar tudo junto e depois você vai colocar ali a sua pérola, tá? A sua miçanga, enfim, o que você decidir usar. Lembrando que aqui, para fazer essa daqui, que é a nossa tira, né? A nossa tira ali de 32 centímetros, ela fica tamanho médio. Pra gente fazer aqui a nossa florzinha na de 23 centímetros, ela fica menor. Então, a gente vai precisar fazer dessa forma, exatamente como eu fiz aqui. Faça a divisão tranquilamente, se você preferir, pode calcular ali, dividir, por exemplo, aqui 54 centímetros, que foi essa tira que a gente fez, divide por 6. Se você quiser, pode fazer como eu fiz, fica a seu critério, tá? Então, depois de todas elas prontas, a gente vai fazer a aplicação na nossa peça que já está pronta. Para a gente fazer a aplicação na nossa peça que já está pronta, eu trouxe aqui alguns exemplos que você pode fazer. Isso vai ficar a seu critério conforme você quiser montar. Então, a gente tem a opção, a gente escolhe um canto do jogo americano, tá? Pode ser o de cima ou o de baixo. Então, você tem a opção de fazer ele em degradê de peças menores, tá? Essa é uma das opções. Você tem a opção de colocar a menor no centro, ali, bem no cantinho, e as demais assim, olha só. Você tem a opção também de colocar a maior aqui, a menor aqui e assim. Então, fica a seu critério a maneira que você quer colocar. A maneira que eu vou posicionar as minhas, acredito que será
com essa grande aqui e elas assim, tá? Então, fica a seu critério a maneira que você quer colocar. Na verdade, existem uma infinidade de tipos que você pode colocar. Então, ali você pode costurar, você pode ali usar cola, então fica ali bem livre para você poder fazer o seu, tá? Então, você pode adaptar ali da melhor forma que você acha que fica legal na sua peça. Assim também, olha só que legal, é uma opção. Então, fica a seu critério a forma que você vai fazer. Eu posicionei a minha aqui, então eu vou trabalhar desta forma. Aí, você decide qual a forma que você vai fazer a sua, tá bom? Então, aqui é bem simples a maneira que a gente vai trabalhar. Nós vamos trabalhar com cola, você pode usar a cola de sua preferência para fazer essa peça. Então, aqui eu vou posicionar a cola de silicone aqui, e aí vou colocar aqui e segurar um pouquinho. Depois eu vou arrematar aqui, posso costurar, posso fazer conforme ali, se quiser costurar, se quiser fazer somente colado, fica a seu critério, tá? Eu posicionei ela aqui, vou deixar ela descansando aqui um pouquinho, e aí vou passar aqui para essa minha outra parte. Então, passo a cola aqui também, certo? Se sobrar algum fiozinho ali de cola, não se preocupe, tá? A gente tira depois. Então, aqui posicionei o miolinho, vou centralizar, tá? E aqui essa outra, eu vou trabalhar ela aqui. Então, vou colocar cola aqui também. E posiciono ela aqui, tá? Sempre que você não estiver usando a cola, feche ali para não ficar ali secando, tá bom? Então, aqui, dessa forma, eu posicionei as minhas flores, eu preciso deixar pelo menos esse miolo aqui descansar para ele poder secar. E aí, eu vou fazer do outro lado a mesma coisa. Aqui, desse meu outro lado, eu vou posicionar a minha flor maior. Primeiro, posicione, para depois você vir com a cola, ok? Então, posiciono aqui. Aqui eu vou colocar a minha outra. E aqui eu posiciono a outra. Lembrando que isso é um trabalho artesanal, não precisa ficar 100% perfeito ali a colagem, tá? A gente trabalha sempre assim, com essa margem de não perfeição, porque é um trabalho artesanal. Então, tudo que é diferenciado nesse trabalho artesanal faz com que ele fique único. E aqui, agora eu vou trabalhar colando o minha outra flor. Olha só. Depois, essa parte das pétalas, a gente cola depois, se você julgar necessário, tá bom? Então, aqui eu vou colocar a outra e dou uma pressionada ali só pra ela se assegurar ali e vou aguardar o tempo de secagem, tá? Então, ali é importante que esse centro esteja bem seco ali, bem grudado, para que eu possa vir trabalhando essas minhas outras pétalas, caso eu decida fazer ali, colocar cola nelas também. A princípio, a gente tem essa base aqui, e aí eu já volto para mostrar aqui a nossa finalização. Finalizei aqui a minha peça, então, após ter deixado secar essa parte aqui do centro de cada florzinha que foi colocada, eu passei cola entre aqui um pedacinho de cada pétala para ficar bem firminho aqui, tá? Do outro lado, eu fiz a mesma coisa, tá? Se você preferir, você pode costurar também, fica a seu critério. Fica uma peça lindíssima, super bem acabada. O acabamento aqui atrás, olha só, fica perfeito. E se você quiser fazer uma peça como essa, mas sem as florzinhas, também fica bem bacana, fica uma peça mais clean. Adorei fazer essa peça, achei muito bacana. Então, a medida dela é a medida padrão de jogo americano, 30 por 45, né? E a gente tem aqui essas duas carreirinhas a mais, apenas de pontos baixos, que fica a seu critério se você quer fazer ou não.
Para você que chegou até aqui, peço para você que curta, compartilhe esse vídeo, deixa seu joinha aí para a gente saber que está gostando dos conteúdos para trazer mais peças como essa aqui. Um super beijo para você e até a próxima!